Participar, né? Tinha bastante gente, inclusive, né? Eu me espantei, bastante gente dizendo, queria participar, né? Então, mas a grande maioria trabalha de sábado ainda. Pois é, né, cara? Esse negócio de trabalhar atrapalha a vida da gente, né, cara? Nossa, pega no meio, né? E aí, como é que você tá? Tudo na paz? Sim, sim, tudo na Legal. paz. Você pensou sobre aquela que a gente conversou um pouquinho ou não? Sim, tá de pé. Vamos embora. Então vai ser uma bela jornada, você vai ver. Vai sim, se Deus quiser. Ó, sua imagem tá de lado aí, acho que seu celular. Peraí, me dá só um segundinho aqui, peraí. Pronto. Já foi. Isso aí. É que É, quando chega uma ligação, acho que ele mexe um pouquinho, né? é. Ô, Maurício, se você quiser, não sei como é que tá. Você tem meia hora, né, que você falou, né? Não, dá para ficar uma hora aqui. Não, tranquilo, porque daí a gente, se quiser começando, a gente vai interagindo aqui, eu e você, aí se a galera for chegando, vai entrando e vai pegar a conversa aí no meio. Vamos aproveitar, vamos conversando, né? Boa. Deixa eu até mandar uma foto aqui da tela no grupo, para ver se incentiva a turma. Deixa eu fazer um storyzinho aqui. Fala pessoal, bom dia. Estou aqui com o Maurício Carvalho, já estamos a postos, esperando vocês aqui, hein, no nosso encontro. Fala aí, Maurício. Bom dia, pessoal. Como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos acelerar, vamos aprender algumas coisas novas, algumas dicas, não é? Tragam as suas dúvidas, que agora é a hora da gente resolver elas. É isso aí, espera vocês, hein? Valeu. Vou mandar lá no grupo de desafio. Boa. Muito bom. Mandei. Nós tivemos ontem uma live com o Jonathan. O Jonathan Chiari. É? Sim, verdade. Eu não consegui entrar porque eu estava na estrada e aí eu precisei também buscar meu filho. Eu queria ter assistido, viu? Puta, foi legal, hein, cara? Nossa, foi 2 horas de conteúdo, assim, um atrás do outro. E ele ainda Ó, passou umas ferramentas bacanas lá pro pessoal que quer começar no mercado digital, trabalhar é? online, ter renda extra e tal. E ele passou umas condições bem legais, cara, pra galera que tá no grupo da comunidade, né? Sei. E, puta, acho que vai poder ajudar muita gente aí, cara. Muita gente mesmo. E Ele é um assim, especialista nessa parte, né? então, ele deu umas dicas muito valiosas, assim, sabe, quase praticamente a custo zero, assim, né? Ele deu três dicas de negócio, uma delas, tipo, tem um custo mínimo de R$ 50, que é para pagar uma ferramenta lá. Caramba. A outra tem um custo de 100, que é um pouco maior, que já é uma loja, dropshipping e tal. E a terceira, tipo, é 100% free, assim, de graça. Você consegue fazer o negócio com 15 minutos por dia, assim, você já consegue fazer uma renda, assim, né? Nossa. Então, bem legal, cara, bem legal mesmo, assim. Então, a galera assistiu lá, tinha um pessoal assistindo, o pessoal interagindo o tempo todo, mandando perguntas, o pessoal ficou bem animado. Ó, tem uma entrando aí. Que show, hein? Boa. Oi, apareceu para entrar um aqui. Entrou. Bom dia. Bom dia, dona Rosângela. Tudo bem com vocês? Tudo bem, graças a Deus. Tudo bem, esse sobrenome é famoso aí, hein? Você viu? Parece que é minha parente, eu acho. Eu também acho que ele é meu parente, não tenho muita certeza. Muito bom. Da minha mãe, esse é o Maurício. Bom dia, prazer. Uma satisfação. Não, com quem que eu falei? Não, foi outro. O Carlinhos. Foi com o Carlinhos, confundi, desculpa. Quer cabelo branco também ou não? Acho que sim. Então a gente vai ficando meio parecido, né? Não, eu participei também Vocês eram pelo YouTube. Sim, a live. A live do YouTube, é isso. Eu achei que por Boa. isso que eu achei que você já me conhecia, mas não, aí não, você não sabia que eu estava lá.
Cadê o pessoal, Rafael? Todo mundo dormindo ainda, sábado de manhã, com É, chuva. esse horário eu sei que não é muito simples, né? Mas às vezes, meio da manhã, para algumas pessoas funciona bem, né? Uhum. É, eu prefiro logo cedo, Sim. mas tem gente que dá uma. Ó, É. ela tá bem engajada, hein, Maurício, com Ah, o é? desafio, hein? Tá mandando check-in todo dia, tá fazendo os desafios, tá? Olha, Tá dando orgulho. tô com orgulho. Muito bom, parabéns, viu, por todo esse trabalho. Realmente, assim, o que é necessário é fazer exatamente o que você está fazendo, no sentido de ficar em cima, não é? A larga maioria de nós, a gente, principalmente na nossa cultura, a gente não foi ensinado, de uma forma geral, né, a ter essa autorresponsabilidade de você se autoliderar num processo de mudança, né, onde eu sou responsável pelo meu processo de mudança, né, e eu vou criar hábitos bons diariamente, eu vou ser resiliente. Então, de forma geral, a não ser que você teve essa educação familiar, normalmente isso daqui não é muito ensinado, né? Então, a gente está numa situação em que a gente costuma culpar muito as outras coisas, né? Os outros ou as outras coisas sobre a nossa situação atual, né? E isso é um conforto, no sentido de que você não assume a responsabilidade sobre o processo de mudança, não é verdade? Sim, totalmente. Então, essa parte, quando ela é associada à comunicação, ou seja, a pessoa tem uma péssima comunicação consigo mesmo, e ele não consegue conversar com as outras pessoas, ele não consegue parafrasear ou vocalizar o que ela está imaginando, o que ela está pensando, é uma coisa, complica bastante as coisas. É. Eu, É, na minha infância, meus pais nos ensinaram de uma forma não pensada, né? Que eram 6 filhos para criar, uau, e a minha mãe sempre foi uma mulher muito dinâmica, muito, muito inteligente. Meu pai é um homem muito trabalhador, então sempre ensinou que a gente tinha que lutar. Ela sempre falou boa. que nós éramos capazes, entendeu? Então ela sempre foi aquela mãe que sempre impulsionou. Tanto o Rafael é o neto que hoje ele é empreendedor por conta de ver a avó, né? Fazer as coisas. Olha aí, muito Então, bom, hein? a minha mãe vendia até caixinha vazia. Ó, que talento, hein? Que vontade, né? Então, assim, inconscientemente eles nos ensinaram a sermos resilientes, né? A não desistir nunca. Você tem um Boa. sonho, você tem que ir atrás. É, Você tem que ir atrás. Minha mãe tem 76 anos e ainda tem sonhos, então isso é muito lindo, né? uau, uau. Então ela não para, ela está sempre querendo algo novo, ela está sempre procurando, Tá sempre com aquela de querer fazer atenta. algo diferente, né? E ela é uma pessoa super dinâmica para a idade dela e pelo estudo que ela teve, que foi muito pouco, né? Viveu Uhum. na roça uma vida inteira, então, assim, uma mulher à frente do tempo dela. Aos 72 anos, o Rafael, né, a minha irmã, nós incentivamos ela a escrever o livro dela, e ela escreveu e publicou. Ah, olha só. Aos Uau. 72 anos, foi muito legal, foi muito lindo, foi uma experiência, assim, bem bacana pra gente, né? Tipo, Boa. poxa, com 72 anos realizar um sonho, por que que eu não vou realizar o meu, né? É, exato. Eu imagino que tem, inclusive, muita sabedoria aí nisso que ela compartilhou, né? Tem, tem. E ela escreveu o livro da vida dela, nossa, é muito lindo. Uhum. Então, né, da trajetória dela, da infância até o casamento. Agora está Uau. esperando o casamento para frente. Tá certo. Tem o Mas volume 2 agora que tá saindo. é, Caramba, caramba, que formidável. Você sabe que durante bastante tempo eu fiquei bastante confuso sobre o que é que dirigia as pessoas, né? O que é que definia a, a decisão das pessoas, não é? E aí eu comecei a ler uma boa quantidade de livros, não é? Sobre como que as pessoas raciocinavam, não é? Como é que elas pensavam, como é que elas decidiam, né? Como é que era esse processo decisório. Não sei se você já tiver esse tipo de dúvida, por que que as pessoas decidem diferente uma das outras, por que que tem pessoas que decidem tão melhor do que eu, por que tem pessoas que decidem pior, por que que eu decido da maneira como eu decido, né? Qual é que são as forças que influenciam a minha capacidade de decisão? E esse foi um grande motor do trabalho que eu faço hoje. realmente, às vezes a gente vê mesmo pessoas que parecem ter mais facilidade, né? Para resolver ter resolução de problemas ou de ter É, uma ideia e conseguir pôr no papel e realizar aquilo assim fácil. Às vezes, a gente às vezes tem coisas que a gente tem mais dificuldade. Acho que é do ser humano, né? Cada um não somos iguais, né? em grande parte, esse processo, Rosângela, ele vem do que você prioriza para tomar sua decisão.
Então, assim, uma das grandes direções, efetivamente, do seu processo decisório não é efetivamente a sua inteligência, mas o que você prioriza quando você toma a sua decisão. O que é importante para você e o que você não aceita perder. Baseado nisso, você vai por uma longa jornada. Por exemplo, se você não aceitar perder a sua segurança, não é? Ou seja, se não aceitar perder o controle das coisas, é bem diferente de uma pessoa que não aceita perder o amor. Entendeu? Legal. Se eu valorizo mais o amor, eu não necessariamente vou valorizar o controle sobre as coisas. Porque o amor pressupõe a entrega, sacrifício. Você percebe como só se a gente pegar esses dois pilares, você já tem pessoas que decidem de uma forma completamente diferente, e pode ser duas pessoas com uma grande capacidade intelectual, mas eles vão decidir coisas diferentes. Né? Se eu priorizar mais a mim mesmo do que os outros, definitivamente aí você tem uma terceira via. Se eu priorizar mais a me divertir, eu vou ter uma quarta via. Aí você tem 4 pessoas completamente diferentes, às vezes com o mesmo conhecimento. Você pega 4 pessoas com o mesmo conhecimento, e eles decidem de uma forma diferente. É verdade. Não é? Então, na hora que você... Por isso que muito da nossa vida, ele vem do que você foca. O que é importante para você. Não é? O que você... E a larga maioria das pessoas, eles não param, de fato, para meditar e refletir sobre o que você prioriza e se realmente aquilo é válido para você. Porque a larga maioria do que a gente prioriza, muitas vezes está mais baseada no fato da gente querer não passar por uma dor ou por um sofrimento, do que a gente se lançar e seguir adiante. Não é verdade? E às vezes a gente não tem muito objetivo, às vezes não está muito claro, né? E aí a gente vai indo por vários caminhos, até você se achar. Tem gente que consegue se achar, tem outros que fica perdido a vida inteira. Né? Tem algumas pessoas que procuram com mais afinco sobre isso, outras pessoas não procuram com afinco porque, de forma geral, ela tem muito medo de se comprometer. De falar, eu vou. Porque quando você decide eu vou, muitas vezes você se separa. Não é? E quando você se separa, há vários rompimentos, vai haver críticas, vai haver condenações, vai haver julgamentos, vai haver sofrimento muitas vezes, né? Então, por isso que é tão importante, não é? Oi, Thales, tudo bem? Bom dia. Por isso que para muitas pessoas, Rosângela, é muito difícil a pessoa definir uma jornada, porque ela dentro dela, ela superestima a dor que ela vai ter com aquela decisão. Eu vou falar para você que a pandemia para mim foi muito interessante, foi difícil, claro que foi difícil para todo mundo, mas para mim foi um divisor de águas, foi quando eu entendi o meu propósito. Boa. Porque eu trabalhava de segunda a segunda, sábado, domingo, feriado, de noite, de manhã, de tarde, eu não tinha horário, eu trabalhava muito, muito. Uhum. Trabalhava para outras pessoas, né? Tá. E quando veio a pandemia, primeiro, na época eu era professora de música, hoje eu sou musicoterapeuta. Também? Fiz a minha pós em musicoterapia, e só que na pandemia eu dava aula em várias escolas. E o primeiro professor a ser mandado embora foi a professora de música, no caso eu. Ai, que dó. E quem que salvou o mundo? A música. Puxa vida. Foi a música. Né, o povo fazia tocavam as músicas nos condomínios e tal, foi aquela, né, foi lindo de ver a parte musical no mundo inteiro, mas infelizmente, e fazia 1 ano que eu tinha aberto a minha escola de música. Então foi assim, ali eu tive que decidir, ou eu vou entrar de cabeça naquilo que eu acredito, ou eu vou fechar as portas, e eu falei, não, eu vou entrar de cabeça. Mas você vê que interessante. Eu sei, Rafael, que você quer comentar alguma coisa, mas só para concluir isso que a Rosângela está dizendo, é o seguinte: algumas vezes, né, você vai precisar ficar numa situação pior para você finalmente decidir por mexer. Ou seja, o que você decidiu foi o seguinte: é pior eu ficar parada. Exatamente. É mais sofrimento, é mais dor eu ficar parada. Então, logo, eu preciso caminhar. Algumas vezes na nossa vida, a gente precisa criar situações como essa, Rosângela, onde a gente sabe que a gente precisa caminhar. Então, você cria uma situação onde você não pode mais voltar atrás. Isso funciona super bem. E aí você é obrigada a caminhar. E foi o que aconteceu comigo. Eu fui obrigada a caminhar. E eu agradeço muito a Deus por isso. E ao apoio da minha família, né? Meu esposo, meus filhos, enfim, todo mundo.
E hoje não é mais uma escola de música, hoje é uma clínica de musicoterapia. Você vê que interessante, ó, parabéns, hein? Você vê que Uma- interessante isso daí, né? Ou seja, você volta naquela frase, né? Eu podo para que dê mais frutos, né? A podada não é agradável, Não, mas ela é intrínseca ao ser humano para ele caminhar adiante. é. É muito bom. O que você ia falar, Rafael? Não, Você então, não, recorda? eu ia justamente entrar nessa questão de propósito, né? Acho que quando as pessoas estão perdidas, sem muito saber para onde ir, é porque elas realmente não encontraram o propósito delas, né? Não tem ali, tem muito claro, né? Não tem muito claro porque ela não para olhar, viu, Rafael? Ela não entende ainda a importância. Sabe aquela situação que está ruim, mas não ruim o suficiente para você fazer? Não ruim o suficiente para você mudar? A larga maioria vive nessa situação. Ela vive um pouco zumbi mesmo. E essa coisa que você falou agora aí né, de você não ter escolha para voltar para trás. Isso aí tem até um ditado, né? Se não me engano, acho que os chineses usavam antigamente, que era queimar pontes, né? Eles iam para a guerra Queimar pontes, e aí eles passavam por um rio e eles eram obrigados a queimar aquela ponte, porque se ele queimar, não tinha como recuar. Então eles tinham que ganhar ou ganhava ou morria. Realmente tem histórias de guerra como essa, que eles falam de burn the bridges, que são queimar as pontes, e também não queimar ou afundar os navios. Sim, Agora tem que ir para a costa, tem que enfrentar os aborígenes e vamos adiante. É o que você está falando mesmo. Isso daí funciona super bem. E aí isso dava um gás na galera, assim. Porque agora você só tem uma coisa a fazer. Ou seja, quando você tira todas as opções e você só tem uma opção, agora o seu cérebro sabe muito bem o que tem que ser feito. Então, muitas vezes na nossa vida, vale a pena você arrancar todas as opções. Porque quando você tem com múltiplas opções, você vai, de forma geral, aquela que é a mais agradável para você. Aquela que custa menos. Não é verdade? Sim. Exatamente. Olha, eu vejo isso por grandes empreendedores até, né? Geralmente, os maiores empreendedores, assim, que conquistaram do zero, né? Não aqueles que já vieram de berço, né? Mas aqueles que conquistaram do zero, enfim. Geralmente são pessoas que queimaram pontes, né? O cara não tinha mais saída. Não e tinha. Eu preciso fazer alguma coisa. E aí o cara vai e faz e o negócio explode, dá certo. Enfim. Você vai ver a história atrás de história das mais diversas mudanças de vida, aonde a pessoa realmente ela ficou numa situação que não tinha mais como voltar atrás. Ela tem que seguir adiante. É muito raro você encontrar uma pessoa que ela toma a decisão de iniciar aquele processo porque ela realmente visualizou que aquilo é muito melhor, apesar de ela ter várias opções, e ela se sentiu compelida, né, pelo ganho que ela ia ter naquilo. Nossa, isso é raríssimo. É raríssimo. É bem raro. Esse é o ideal, né? Porque você sofre menos. Mas é raríssimo. Isso vai exigir o quê? Muita reflexão pessoal. Muita reflexão pessoal. Autoconhecimento, você precisa olhar para dentro, saber quem você é exatamente, como você falou, seu propósito, seus dons, seus talentos, sua missão de vida, não é? Aí esse é o único jeito. Quando você não faz isso, aí a vida força você. Ela cria uma tempestade para você, cria uma dor, um acidente, uma doença, e você finalmente você define o caminho. Uhum. É isso aí. E no meu caso precisou acontecer uma dor, né? Porque foi bem sofrido, porque eu ganhava, meu salário era um salário bom, e de repente, um dia eu tô ganhando bem, no outro não tenho mais nem serviço, não tenho nem trabalho direito. Né? E a escola estava indo super bem, de repente ficou aquele desespero, continuo na aula, saio da aula, faço aula online, não faço aula online. E aí eu tive que procurar os caminhos, né? E deu certo, graças a Deus. Eu tive aluno na Alemanha, Caramba! Tive aluno na Inglaterra, obrigada, em Taubaté, Paraná, tinha aluno em vários lugares. Foi muito bacana, foi assim uma experiência bem interessante. Depois que passa... Se conectou com o mundo aí. Aí você olha e você fala, meu, tem mais do que uma porta de trabalho, tem muitas portas. Sempre tem, sempre tem. Você vê como se diz o ditado, né, Rafael? A necessidade e a mãe da criatividade, né? Quando você vira, você olha para todos e fala, cara, onde que eu posso tirar isso daqui, né? Exatamente. Nossa, na época foi bem tenso, né? Mas assim, são alunos que hoje são amigos, se tornaram amigos. Poxa, parabéns por ter criado uma amizade com eles, hein? Bem bacana. Tem uma da Alemanha mesmo, quando ela vem para o Brasil,
Ela me manda mensagem, Rô, tô aqui no Brasil, não sei o quê, me manda presente. Até hoje. Então foi uma Uau. coisa bem, bem bacana mesmo, né? Foi Uau. uma. Porque ela é brasileira, mas a filha que fazia aula é alemã, né? E não falava uma Nossa. palavra em português. Não falava Uau. nada em português. Caramba. Então ela Então é ela meio que traduzindo. e ela ficava do lado, ela tinha que ficar junto na aula, então para a filha poder entender o que eu falava e eu entender o que a criança falava. Foi bem legal, foi uma experiência bem interessante. Bom, já vi que o acolhimento aí é uma coisa de família aí, hein? Né? É, de família, é verdade. Meu pai e minha mãe, quem chegar na porta deles, toma um café, almoça, janta, é de Que família. delícia. É, é bem interessante, graças a Deus, a gente bem tem essa linha de acolhimento mesmo, né? E na minha sogra é a mesma coisa. Minha sogra, se você chegar na hora do almoço, você vai almoçar. Se você chegar na hora do café da tarde, você vai tomar café da tarde. Não É, tem. que Vai delícia. chegar, vai sentar no sofá, vai bater papo. É Boa. bem. É por isso, Rafael, que eu comentei para você o quão importante esse trabalho que você iniciou de você pegar as pessoas pelas mãos, porque como a larga maioria das pessoas não tem essa iniciativa própria de criar esse processo, então você tem três jeitos, né? Ou você tem uma dor para você mudar, ou você cria uma iniciativa que é super difícil, ou você tem alguém que te pega pela mão e fala assim, vamos, né? E aí ela meio que é levada pela jornada. Então esse é um serviço que exige muita resiliência, muita paciência e muito amor pelas pessoas para levar elas de onde elas estão até onde elas merecem estar. É que nem você levar um filho mesmo até lá. Você fala assim, cara, não, você precisa ir. Ah, eu não quero, não, mas tem, vai comer um brócolis. Ah, mas brócolis, não, mas vai comer um brócolis, enfia o brócolis lá. Aí depois, nossa, até que, puxa, é melhor o brócolis mesmo, hein? Puxa, olha como que eu ganhei disso. Mas só depois que ele percebe esse processo. Então, eu vejo um pouco desse trabalho que você está fazendo, um pouco assim. Você está empurrando realmente a pessoa assim, falar, vai, depois você vai entender o que eu estou fazendo. Agora você não entende muito, né? Então é importante você pegar pelas mãos. Uma coisa que eu tenho percebido assim no desafio, né? É que mesmo assim, ainda pegando pelas mãos, ainda tem muita gente ainda que talvez ainda esteja na dúvida, ou talvez ainda não esteja tão entregue ao processo, assim, né? Não priorizou. Não entendeu a importância disso daí ainda. Entendeu? E assim, tipo, tá lá, acompanha e tal, mas... Mas você vê que ela intelectualmente, ela sabe que é importante. Ela tem o desejo da mudança. É que nem o fumante, ele sabe que precisa parar de fumar, né? Mas precisa acontecer alguma coisa para ele parar de fumar de verdade. Então, mas pelo menos essa situação de eles perceberem o início, que é importante a mudança, já é um pressuposto de que eventualmente eles vão fazer a mudança. Então, assim, por quê? Porque qualquer mudança na vida é muito mais uma questão de vontade de querer mudar do que outra coisa, né? Então, e a mudança às vezes demora porque você tolera muita porcaria na vida. Então, seu nível de tolerância, muitas vezes, ele cria uma espécie de ele acolchoa, né? Qualquer vontade de mudar. Então, se você tolera muita coisa, muita sujeira em casa, bom, então você não precisa varrer todo dia, né? Então, posso deixar a louça sem lavar uns 3 dias. Por quê? Porque eu tolero a sujeira. Agora, você pega uma pessoa que é um pouco mais intolerante com isso, ela vai lavar todos os dias, várias vezes ao dia, vai deixar a casa muito limpinha, né? Qual é que é a diferença entre os dois? Muitas vezes, assim, são as regras pessoais que você tem em termos disso, de tolerância. O que eu tolero? Eu tolero porcaria? Eu tolero, apesar de ter um talento muito grande, ganhar o que eu ganho, né? Eu tolero ver a minha família numa situação como essa? Talvez a pessoa tolere, mas ela vai deixar de tolerar quando ela passar por uma crise, né? Então, percebe? Não, são esses 3 jeitos de mudança. Você vai dar várias voltas, a gente vai cair no mesmo processo. É que nem saúde, por exemplo, né? Eu digo isso por mim mesmo. Né? Então, assim, a gente sempre busca não ser sedentário, mas é um desafio, até por questão de agenda e tudo mais. Então, assim, nos tempos que dá, né? Sei lá, faz uma caminhada, faz um exercício aqui, um ali, né? Ou procura comer o melhor possível, assim, né? Sem comer muita besteira nem nada. Mas talvez a hora que, de repente, descobrir que tá doente por conta aí vão acelerar. Que é relacionado a isso, de não fazer o que precisa ser feito, talvez vai parar e pensar, putz, mano, eu preciso arranjar um tempo agora na minha agenda para fazer esse negócio acontecer. Né? Então, isso em todas as áreas, né? Em todas as áreas. Certa vez, eu tive uma cliente que está trabalhando numa empresa holandesa, e aí ela teve um semi-ataque cardíaco.
porque ela trabalha, ela é realmente bem workaholic. E aí o médico falou para ela, olha, o próximo você vai, ou você diminui o seu nível de estresse, é uma decisão sua, ou você vai na próxima. Cara, ela literalmente conversou com o gestor e falou, não, claro, não, vamos com mais calma, você quer fazer algum home office? Ela falou, não acredito, era só pedir. Mas às vezes, você percebe, às vezes a gente cria um cenário na nossa vida que as coisas não vão acontecer. E aí você não se comunica, e aí você não pede, não é? É que nem pedir ajuda. Ai, meu Deus do céu, mas o que aquela pessoa vai pensar de mim? Se eu pedir ajuda, ela vai achar que eu sou competente, que eu tenho capacidade. Pede ajuda logo. Acelera o processo, pega o atalho, né? Chega onde você precisa chegar. É engraçado que, por exemplo, no grupo do desafio, né, foi aberta essa possibilidade. Falou, olha, se você tiver, né, dificuldade, com dúvida, alguma coisa, pode mandar que a gente responde. E parece que o pessoal tem medo, né, parece de mostrar, putz, não, se eu fizer a pergunta aqui, se eu mostrar uma dúvida, parece que eu sou fraco. Não é essa a ideia. Se você está em um ambiente que é de crescimento, né, eu acho que o primeiro passo é você realmente mostrar que você tem dúvida, que você talvez não esteja conseguindo, pedir ajuda mesmo, né? Então, aproveitar aquela oportunidade para poder se desenvolver, né? Exatamente. Você vê, às vezes a gente passa por uma situação como essa, né? Não estou dizendo que essa é a situação de todo o grupo, mas às vezes você prioriza mais a si mesmo no sentido de que mais a opinião dos outros sobre você do que você mudar. Então é mais importante para mim o que a pessoa vai pensar de mim do que eu chegar lá rápido. Não é verdade? E a gente precisa parar de olhar para si mesmo. Olha só uma coisa interessante, Rafael, pegando algum gancho aqui. Todas as emoções negativas que a gente tem, elas têm uma coluna vertebral que une todas elas, que é a gente olhar para si mesmo. Todas elas, toda emoção negativa é egoísta. Eu estou preocupada comigo, não com o outro. Então, quando eu estou irritado, não é, eu estou preocupado que alguém quebrou minhas regras pessoais, não é? Quando eu estou com medo, porque eu não estou preparado para aquela situação, de alguma forma, né? Quando eu me sinto solitário, é porque os outros não vêm até mim, né? Não me dão a atenção que eu mereço, né? Então, assim, quando você começa a ver as emoções negativas, ela está baseada em você. Quando você pensa nas emoções positivas, a generosidade, né? Você está preocupado com os outros. Deixa eu ajudar, deixa eu colaborar, não importa muito o que sou eu, né? Eu tenho que contribuir, percebe? Por isso que quando você passa, a Rosângela sabe disso, quando você passa por um processo de maternidade ou paternidade, de forma geral, você melhora muito como ser humano, porque você cresce muito o coração, porque você é obrigado a se sacrificar por alguém. Não é mais, não é? Você tem que amamentar, você tem que trazer mais renda para cá, você tem que limpar a criança no seu momento, você tem que colocar ela numa escola, você vai ter que estudar com ela, você vai ter que mostrar para ela o que é certo, o que é errado, o princípio de moral. Então você é obrigado a largar seu coração e se sacrificar. Então às vezes a gente fala assim, puxa, eu tive uma infância ruim, mas de alguma maneira alguém se sacrificou por você e muito durante muitos anos. Verdade ou não? Exatamente. E a gente só entende isso, a questão dos pais, depois que a gente se torna pai e mãe. É isso mesmo. Antes disso, não. Você fala, ai, meu pai é isso, ai, meu pai é minha mãe. Mas não é. Na verdade, eles estavam fazendo o melhor que eles podiam. O melhor que eles podiam, baseado... E, aliás, assim, engoliam muito sapo, se sacrificavam bastante, tomavam decisões complicadas. Não é que, às vezes, você não entende enquanto você realmente não passou por uma paternidade ou maternidade. Concordo plenamente com você. Eu digo isso por experiência própria, porque eu só fui entender os meus pais depois que eu tive meus filhos. Então, assim... É isso mesmo. E aí você olha para os seus pais de forma diferente, com mais carinho, com mais Concordo plenamente. respeito. Às vezes você pensa assim, puxa, por que meu pai não é mais ousado, né? Porque às vezes ele tem que ser mais cauteloso, ele não pode arriscar, senão não tem mais renda, sabe? Às vezes, por que ele não fala o que tem que falar para esse gestor? Porque ele não pode, porque está preocupado com você, porque ele vai ter que engolir sapo por você, sabe? Então, assim, é o que você está falando, às vezes tem situações aonde, poxa, porque ele está envelhecendo, ele não tem mais a mesma energia, o raciocínio não é mais tão rápido, não é? E não é fácil passar por envelhecimento. Você começa a ter uma sensação de capacidade muito grande, você se revolta muitas vezes consigo mesmo. Como que eu não consigo fazer mais essa caminhada? Como que eu não consigo mais ter esse reflexo? Como que eu não tenho mais essa vitalidade? Eu preciso dessa vitalidade, né? Então, é o que você falou, você precisa vivenciar aquilo, E a gente, quando você
está lidando ali com seus pais na terceira idade, né? Com os idosos. Hoje, meu pai tem 86 anos, ele está praticamente cego. Então, a gente sai com ele, é difícil. E meu pai sempre foi um homem muito Muito ágil, ativo. muito ativo. É. O pai tem 86 anos, não tem problema nenhum, assim, de mobilidade, nada. Ele anda super bem, só não anda melhor por conta da visão. Sem dúvida. E aí, ontem eu precisei levar ele ao médico e estava olhando. Eu falei assim, nossa, meu pai era um homem tão ágil e agora eu que tenho que guiar ele, né? Eu falei assim, que bom que ele tem Você eu, vê? né? Tem os irmãos para Exatamente. ajudar ele, né? A gente vai trabalhando o quê? Ele vai trabalhando a humildade dele e você também trabalha um pouco da caridade, né? Então você vê que no final é uma questão de crescer em virtudes. Muito da nossa vida é um trabalho de crescimento de virtudes. Quais virtudes? A paciência, a humildade, a caridade, isso, a coragem, o senso de justiça, né? Então, quando você vai equilibrando isso daí, né, você vai melhorando em todas elas, nossa, você vai ficando uma pessoa que tem muito mais facilidade de fazer o que é certo. Exatamente. E a gente vê, eu trabalho em 2 clínicas com idosos que têm demência, né, Alzheimer. Uau. E aí eu olho, tem algumas situações que a família é super presente, mesmo eles estando nessas clínicas, mas tem famílias que, tipo, largou lá e nunca mais apareceu. E aí você chega, tem uma senhorinha que ela tem, eu acho que 104 anos, e quando eu cheguei, essa semana mesmo, quinta-feira, eu fui lá, ela olhou para mim e falou assim, liga para minha neta, pelo amor de Deus, eu quero ver a minha neta, faz 3 meses que a neta não vai. E a senhorinha tem 104 anos, lúcida. Meu Deus do céu, uau. Eu falei, gente, como assim ela tem 104 anos? E anda, tudo, não, só que e a família não vai, entendeu? Então, é aquilo de a gente parar para olhar para o outro, né? Para aquele que nos fez bem, para aquele que nos ajudou, Exatamente. cuidou de nós, né? Exatamente. Você sabe, Rafael, outro dia eu estava vendo um podcast com um bilionário norte-americano, e aí o rapaz fez uma pergunta para ele, mas o que é sucesso para você, né? Putz, agora o cara vai me dar fome de sucesso. Falou assim, que é um pouco que ele falou, para mim sucesso é ter minha família junto no meu aniversário. Esse é o maior sucesso. Caramba, uau. Cara, Sucesso. quando eu mudei para a casa que eu moro hoje, né? Na época ainda era uma casa alugada, hoje, graças a Deus, já é minha, né? E a primeira coisa que eu fiz, cara, o primeiro item doméstico que eu coloquei na casa foi uma churrasqueira. Boa. Justamente para poder ter a família reunida, né? Para ter junto, né? Então, assim, que eu coloquei uma churrasqueira, tem um fogão a lenha, e tem uma mesa grande lá na minha varanda. Então, assim, justamente porque quando eu vejo a família toda reunida, né? É o momento que eu me sinto mais abençoado por Deus, cara. Eu olho Tá assim vendo e só? falo, Infelizmente, muitas pessoas que a gente teve conhecimento e que teve muito sucesso, eles são muito bem-sucedidos na parte corporativa, pessimamente sucedidos na parte familiar. Você viu Steve Jobs? Não fala com família, não falava com a ex-esposa, não falava com a filha, não é? Não sei se você se recorda na autobiografia dele, quando a filha dele, com quase 20 anos, queria dar um oi para ele, né? Porque ele nunca teve contato com a filha, e a primeira frase dele, ela relatou, foi o seguinte, eu não vou te dar $1. Ela falou, não, eu só queria dar um oi para você. E é engraçado porque o primeiro computador dele é o nome dela, que é o Lisa, né? Você vê? Então, assim, talvez ali internamente tinha algum sentimento, alguma coisa. Sempre motivo, tem, né? Sempre tem. Mas vocês tiveram a oportunidade de assistir aquele filme da Lamborghini? Saiu recentemente? Não vi ainda. Puxa, procura esse filme que é muito interessante. Ele conta a história do fundador da Lamborghini. E ele é uma pessoa extraordinária, né? Foi tudo feito, tudo bem? Foi tudo... Você lembra dele, o Maurício? Oi? O Abacuque, você lembra dele? Lembro, claro. Tudo Maurício, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Bom dia, Abacuque. Bom dia. E aí, nesse crescimento dele, porque ele veio da Segunda Guerra Mundial, ele começou realmente assim do zero, o pai dele foi muito corajoso em permutar praticamente a fazenda dele para dar de capital dinheiro para ele começar o primeiro trator. E aí, depois de algum momento, né, é que a história dele é bastante conhecida, e aí depois ele teve aquele desafio com a Ferrari, né? Sim, assim, me corrija se eu estiver errado, mas parece que a ideia
da Lamborghini é que ele passou uma ideia para a Ferrari de um câmbio, eu acho, alguma coisa assim. Exatamente. E a Ferrari meio que recusou, meio que deixou ele de Foi- lado. Ele falou, então tá bom, já que perfeito. vocês não vão me dar atenção, eu vou fazer meu próprio carro. Eu vou fazer o próprio carro. Ele focava em tratores e ar-condicionados. Ele realmente era muito bom. Os tratores dele realmente eram de altíssima qualidade. E aí ele encontrou com literalmente o Enzo Ferrari, não é? Que era o chefe de engenharia da Ferrari naquele momento, e conversou com ele. Ele falou assim: olha, puxa, eu tenho 7 Ferraris, uma para cada dia. O cara super orgulhoso, né? Cara, tem 7 Ferraris. E o cara, uau, muito bom, o Enzo falou, né? Mas olha, você tem um desafio de câmbio. E eu sei como consertar. Você não quer fazer uma parceria comigo? Não é? E ele super humilde. Aí o Enzo falou o seguinte: olha, o problema não é o câmbio, o problema é que você não sabe dirigir uma Ferrari. Nossa! aí ele realmente consertou a Ferrari dele e tem a 7, e efetivamente ele falou assim, e aí ele começou uma jornada. Mas assim, no final, só fazendo um link com o que a gente estava falando, ele teve um péssimo relacionamento familiar. Nem com os filhos, nem com a esposa. Assim, um exemplo de pessoa. Ele saiu no ápice, ele vendeu a Lamborghini no ápice, cara. Ele falou assim: esse negócio não é para mim, cumpri a minha missão, né? E foi e teve uma fazenda de vinho. E, cara, super de boa. Ele saiu, depois o Lamborghini apanhou pra caramba depois que ele saiu, né? Mas por isso que é importante a gente pensar um pouquinho, quando a gente fala em propósito, né? Pensar no que realmente é importante para a gente como ser humano. Porque muito do seu sucesso vai depender disso. Não pode ser bom nisso e arrebentar com a vida familiar, né? Eu acho que a base da vida da gente, dos nossos sonhos, das nossas conquistas, acho que é o propósito, né, cara? Tudo começa com o propósito, né? Se você não tem isso definido, acho que a vida fica bem Se difícil. você não tem um alvo, vai ficar difícil. É complicado. E a família é a base, né? Acho não, né? A família é a base. A família é o que nos impulsiona, né? Isso aí mesmo. Pais, irmãos, filhos, netos. Né? Isso. É muito lindo, né? Quando você consegue ter essa conexão com a sua família. Eu sou muito, como disse o Rafael, eu sou muito grata a Deus por eu conseguir ter a minha família próximo, né? Quando dá para juntar todo mundo, junta todo mundo e vira uma festa. Então, e aquilo que você falou, no dia do aniversário, a única coisa que a gente quer é a família. Você quer todo mundo ali junto. Minha sogra fez 94 anos e eu com a minha filha fizemos de tudo para juntar a família. Vamos juntar todo mundo. E ela ficou tão feliz que ela não é uma pessoa de fazer festa, não é diferente da minha família. Minha família já é mais festeira. Mas a da minha sogra, não. Da minha sogra, eles são bem, assim, cada um na sua, ponto, né? E a gente não, porque pão com ovo vira festa. É isso aí. Por isso que um dos melhores modelos de liderança é a liderança pelo exemplo, né? É um dos melhores. Você tem que realmente caminhar, ou tocar a sua vida exatamente como você vive a sua vida. Então tem que olhar para você e ver que você é uma pessoa congruente. Ela realmente é assim. Não é mentira, ela vive isso daí. E aí você arrasta muita gente, né? Porque o exemplo, né, arrasta tremendamente as pessoas. Muitas vezes você pode liderar uma pessoa só pelo exemplo mesmo. Ele olha, ele visualiza aquilo e ele vai junto com você. Por isso que um líder, né, numa empresa, ele pode ser o maior gargalo daquela empresa ou a salvação daquela empresa de verdade. E todo processo que você vai ver numa empresa de mudança sempre iniciou-se com uma pessoa motivada. Você teve uma motivada que ele começou a ajeitar tudo e aí as coisas aconteceram. Aí ele vai, né, tocando nas outras pessoas, contaminando positivamente as outras pessoas, e ele vai criando um processo de mudança em cascata, no efeito dominó. Mas teve alguém que pegou o bastião e seguiu adiante, com um propósito muito firme. Porque quando você pega uma pessoa que ela tem um propósito muito firme, olha, você não para ela, viu? Ela vai tropicar, mas ela vai tentar chegar lá. Né? Por isso que você pega uma pessoa convicta, é difícil mudar uma pessoa convicta. Bem difícil. Eu posso falar? Por favor. Pode falar, com vontade. Uma vez eu apresentei um projeto na empresa onde eu trabalhava e o pessoal lá na época não acreditou no projeto. Só que eu não conseguia fazer esse projeto sozinho, porque precisava de uma empresa que tivesse mesmo robustez para estar fazendo esse trabalho. Era um trabalho na área da Petrobras. Nossa. E o pessoal não quis
falou que não, que no momento não dava, que já estavam cheios de projetos e tudo mais. Passaram-se alguns anos, uns 3, 4 anos, um primo meu me mandou mensagem, falou para mim assim, Abacuque, lembra um projeto que você tinha pensado? Pô, uma empresa lá de Manaus fez algo parecido e tá no Brasil todo agora o projeto. Ai, E que acredito, dó. é de tecnologia, e tipo, eu não tinha recurso, nem capital Aham, político, nem nada nesse claro. sentido para conseguir, mas eu tinha vontade, mas não consegui fazer as pessoas acreditarem na minha ideia. Aí quando eu escutei a sua mensagem agora falando sobre como um líder faz para que as outras pessoas acreditem nele, Uhum. Pelo exemplo, eu queria entender melhor sobre isso, porque é uma coisa que eu tenho dificuldade de fazer as pessoas... Comprar a ideia. por eu não ser uma pessoa de conflito, de ganhar no grito, eu gosto mais de conversar, de tentar fazer todo mundo pensar igual. As pessoas acabam vendo isso talvez como uma fragilidade. Eu entendi, Entendeu? Habacuque, assim, se eu puder te cortar e falar rapidinho, eu acho que eu entendo o que você quer dizer, me diga se eu estou errado, é que muitas vezes, não é, a gente precisa entregar o que a pessoa quer para ela vir para a nossa jornada, tá? Sim, existe politicagem dentro da empresa, é mega importante que seja um bom político dentro da empresa, senão as coisas não acontecem, tá? Então, isso é uma das coisas que eu mais ensino aos meus clientes quando estão numa grande empresa, a fazer politicagem, senão você não progride, né? Porque a maior força de um gestor é dizer não. É fácil ele falar não. O duro é ele te acompanhar, pegar o seu projeto e falar, não, vamos defender esse negócio com a diretoria, eu vou fazer o negócio acontecer. É mais fácil ele falar não, o supervisor o gestor dele nem sabe que falou não, aí morre aí. Então é o seguinte, lembre-se do seguinte, Abacuque, tudo que você faz na sua vida, se a gente vê assim pelo ângulo emocional, é porque você quer sentir algo. Legal? Então, você precisa criar essa sensibilidade, entender qual é que é a necessidade primordial emocional daquela pessoa. Algumas pessoas têm como necessidade primordial se sentir seguras na vida. O que é segurança? É uma necessidade de previsibilidade, a capacidade dela de evitar uma dor e um sofrimento e garantir que ela consiga as coisas que ela quer. Então, há pessoas que, se ela não tiver certeza que as coisas vão dar certo, ela simplesmente não dá um passo. Entendeu? Então você vai ter pessoas ao seu lado que têm essa segurança como prioridade emocional. Entendeu? Então, quando você está falando com ela, você precisa garantir que para ela vai ficar tudo bem. Se você garantiu para ela que ela vai ficar tudo bem e ela entendeu esse processo, eu te garanto que ela começa a andar com você. Outras pessoas precisam se sentir especiais e importantes. Então, enquanto ela não entender que nesse projeto ela vai ser uma prioridade, ela vai fazer as coisas acontecerem, ou seja, o pessoal vai aplaudir, vai falar, nossa, olha só isso aqui, se não fosse ela nesse projeto, tudo ia dar errado, ela não dá um passo. Gente, eu vou só precisar ir andando aqui, mas assim, eu vou falando com vocês se importam? Ah, tranquilo. Então, olha só, essa daí é muito importante, não precisa nem falar muito sobre isso, né, Abacuque? Você conhece muitas pessoas que precisam ter o ego massageado. Entendi. Tá bom? Veja, esse daí não é o ideal, não é? Não é o ideal esse tipo de coisa, porque quando você encontra alguém, não é, e tem um ego muito, muito, muito apertado, ela vai te dar trabalho ao longo da sua jornada. Essa é uma pessoa que você vai ter que toda hora massagear o ego dela, senão ela não caminha. Bem complicado. Eu tenho trabalhado com pessoas que entraram agora nos projetos, mas elas querem mostrar que elas são tão competentes quanto todos que estão lá. E elas não são pessoas com pensamentos de não conseguem ser subordinadas, sabe? São pessoas que elas têm necessidade de estar com o mesmo pensamento de quem está liderando. E então aí eu percebi que nós lá que estamos na liderança, a gente precisa fazer essa pessoa sentir que ela também tem voz, sabe? Porque senão ela acaba não... Isso, exatamente. É difícil isso daí, porque às vezes ela dá algumas ideias que a gente sabe que não vai dar certo, mas a gente tenta, ao mesmo tempo, não falar que não vai dar, sabe? Então é meio complicado um pouco assim nesse sentido. Isso, percebe? Essa experiência que você está tendo com ela é mega importante, por quê?
porque essa sensibilidade, enquanto você não garantir que ela supra essa necessidade emocional, ela não anda, tá? Então, infelizmente, você vai ter que negociar um pouquinho com ela. Outras pessoas têm necessidade emocional de se sentir queridas e aceitas. Então, que é radicalmente diferente desse aqui, se sentir importante, porque sentir importante significa se sentir separada, única, diferente das pessoas, entendeu? Há outras pessoas que elas precisam se sentir no grupo. Enquanto ela não sentir ali dentro do grupo, né, querida, ela paralisa. Você conhece muitas pessoas assim, né? Isso não é amor, tá? Isso é se sentir querida e aceita, ou seja, que ela às vezes, como é que algumas pessoas fazem isso, né? Como é que algumas pessoas fazem para se sentir seguras? Algumas pessoas utilizam da estratégia de controlar. Porque se eu começo a controlar, e eu defino, não é? Cortou um pouquinho? Maurício, sua internet está cortando um pouquinho. Peraí, deixa eu fazer uma coisa aqui. Tá, eu coloquei aqui no 5G. Ou seja, agora dá para ver? Dá para ouvir? Dá sim, certinho. Ah, então tá bom. Então, olha só, com relação à primeira necessidade emocional, da segurança, como é que algumas pessoas... O que diferencia as pessoas, Rabacuque? Quanto ela precisa dessa necessidade emocional e como que ela faz, ou seja, a estratégia que ela tem para suprir essa necessidade emocional. Então, algumas pessoas, para se sentir seguras, elas utilizam do controle. Porque se eu controlar as pessoas, eu consigo controlar o que elas vão fazer. Eu consigo ter uma certa previsibilidade das coisas, não é? Outras pessoas, né? Como é que eu posso me sentir importante? Eu posso me sentir importante através de um hobby diferente que eu tenho, através da cor do meu cabelo, através da maneira como eu me visto. Eu posso me sentir importante tendo um problema que ninguém mais tem. Eu posso me sentir importante sendo a pessoa que mais trabalha. Eu posso me sentir importante sendo a pessoa que mais colabora, mais ajuda. Eu posso me sentir importante com a pessoa que mais serve. Então, tem N estratégias. Como é que eu posso me sentir querido e aceito, né? Sendo a pessoa que mais traz soluções, sendo a pessoa mais engraçada, né? Sendo a pessoa mais amorosa. Como que você sente, né? Lembre-se que o seu cérebro, para ele, tanto faz como é que você faz. O importante é que você supre. Então, eu estou te falando aqui, porque enquanto você não perceber isso nas pessoas e não entregar isso para elas, elas não andam. Ou elas vão lutar com você sistematicamente. Perfeito, entendi. Entendeu? Só conforme você foi falando, foi vindo várias pessoas na cabeça que cada um faz uma coisa dessas que você falou. É isso aí. E eu percebi isso. Algumas estratégias eu conseguia com algumas pessoas, e aí outras não encaixava. E aí eu não conseguia entender, não sabia o que a pessoa estava passando na cabeça dela, por que ela estava fazendo aquilo, às vezes achava até que poderia ser algo pessoal. Sabe? Você vê que interessante? Então, essa sensibilidade é muito importante para você. Às vezes você vai chegar para uma pessoa que tem necessidade de segurança, né, e precisa sentir, às vezes, uma outra que precisa sentir querida, você fala o seguinte: vem comigo que vai dar certo. É o suficiente. Outra pessoa você precisa falar assim: cara, vem comigo que, o pessoal vai ficar impressionado com você. Aí ele vai. Entendi. Percebe? Muito legal, muito legal. Então, eu vou colocar vocês aqui, se vocês quiserem parar, vocês me avisam, tá? Mas é que eu vou precisar ir até o colégio do meu outro filho. Vixe, Maria. Não, fica à vontade, se você quiser encerrar, a gente pode encerrar por aqui também, mas para não te atrapalhar aí. Não atrapalhar. Essa dica para mim já valeu o dia. Boa. Isso daqui que eu tô falando para você, Abacuque, é uma metodologia para trabalhar com as pessoas, não é? Que funciona super bem e normalmente quando eu faço esse trabalho na empresa, eu chego a investir cerca de 4 a 5 horas explicando esse processo, porque ele é bem profundo, tá? Eu fiz uma resumida para você em 2 minutos, né? Mas só para você ter uma ideia geral. E é um assunto interessante para todas as áreas, né? Funciona para qualquer pessoa. Por quê? Porque a necessidade emocional, Rosângela, nossa, não é que a gente tem uma escolha. Você precisa cumprir isso. Você precisa chegar até lá. Né? Então, todas as pessoas têm uma necessidade emocional que é mais importante para ela. Então, veja, se uma pessoa tem como principal necessidade emocional, se sentir segura, ela vai tomar decisões completamente diferentes de uma outra pessoa que tem, como a gente falou no início, né, a necessidade emocional de ajudar, de colaborar. Vai para um caminho diferente. É ou não é?
De repente, uma pessoa que Sim. tem necessidade emocional de se sentir importante, ela realmente ajudar os outros pode ficar em segundo plano para ela. Porque enquanto ela não for aplaudida, ela não colabora. Ela não ajuda tanto quanto ela poderia ajudar, mas simplesmente ela não faz isso. Então, o que eu quero dizer para vocês? É possível você mudar uma pessoa assim, Abacuque? Com certeza é possível, mas ela vai ter que olhar você fazendo, e aí você oferece para ela uma outra alternativa de ela suprir isso, aí ela testa essa alternativa, e aí agora ela tem duas alternativas para chegar na necessidade emocional. E aí ela vai chegar naquela que supre melhor e que seja mais simples para ela. Por isso que se você chegar para uma pessoa que utiliza da estratégia de gritar para se sentir especial, se você chega para ela e fala o seguinte, olha, não fala tão alto, porque isso incomoda as pessoas. Ele olha dentro da cabeça dele e fala assim, não, mas sempre que eu falei alto, o pessoal me dá atenção. Aí ele não muda. Você percebe? Não adianta só você falar. Ele precisa experimentar aquilo. Ele precisa perceber que realmente falando mais baixo, ele tem mais amor, ele se sente mais querido, ele se sente mais no controle, ele se sente mais seguro. Aí fala assim, puxa, de fato falar baixo funciona bem mesmo, hein? Agora ele tem um novo caminho neurológico, novas sinapses na cabeça dele. Eu sei que eu falei de uma maneira bem assim, filosófica assim, e técnica, mas assim, no fundo é isso. É um processo você fazer isso aqui com uma pessoa, mas é o que funciona. É assim que você ajuda uma pessoa a mudar. Deu para pegar a ideia? Deu. Sim. Ou ficou muito complexo isso daqui? Não, foi ótimo. Não, deu para entender. Deu para entender, perfeito. Maravilha. Então a ideia é essa daqui. Então você precisa aprender de politicagem, com certeza. Mas se você não entender de necessidade emocional, Rabuque, você simplesmente você não vai conseguir colocar todos os seus talentos e conhecimento em prática, porque a gente depende de gente. É muito raro você ser um profissional que só depende de si mesmo para dar certo. E eu percebi isso, que eu não consigo fazer tudo. Por mais que para eu conseguir ter mais produtos, vender mais, eu preciso de mais pessoas. Não dá tempo. A quantidade de horas do nosso dia não dá para fazer tudo. Isso mesmo. E a gente acaba entrando naquilo que eu escutei vocês conversando no começo, sobre não conseguir dar tempo para esposa, para família. São de fato importantes, né? Igual meu avô precisava, eu preciso ir no meu avô, já não faz quase 15 dias que eu não consigo ir lá. Então, são coisas que a gente percebe que a gente sempre vai precisar de cada vez mais pessoas. É isso aí, sempre vai precisar. Então, se você não entregar isso daí para elas, realmente assim não caminha. Entendi. Não Muito caminha. Eu acho que um grande ponto também nessa questão de precisar das pessoas é você também aprender a delegar as coisas, né? Boa. Porque negócio nenhum progride com, assim, claro que tem negócio que sim, né? Que você sozinho consegue fazer acontecer. Mas é raro às vezes, né? É raro e normalmente você não cresce muito. Você é limitado, né? Exatamente. Então, assim, para você crescer, para você precisar, né? Conseguir ter tempo, conseguir fazer o que de fato precisa ser feito, né? Você precisa delegar. Né? Então, até tem um ditado que o pessoal fala, né? Que quem trabalha muito não tem tempo para ficar rico, né? É verdade. Então assim, não é porque você está trabalhando 18 horas por dia que você está progredindo. Talvez você esteja até regredindo, né? Perfeito. Se você pegar isso daí, o Habacuque, pega essa frase que o Rafael comentou, qual necessidade emocional você chutaria que é mais importante para essa pessoa suprir que age desse jeito? Você acha que ele quer se sentir mais importante? Ele quer se sentir mais seguro, ou seja, no controle das coisas? Ele quer se sentir querido e amado? O que é mais importante para ele? Eu acho que ele quer estar no controle. É isso aí. Então, segurança é mais importante para ele. Ele simplesmente, na cabecinha dele, outras pessoas não vão trabalhar no nível que ele trabalharia, com a qualidade que ele entregaria. Não é? Sim. Eu percebo que ele tem mais habilidade em delegar do que produzir. E aí, quando você pede, no caso, se ele precisa produzir, ele prefere delegar para o próximo, para o outro fazer. E não gosta que seja delegado funções a ele fazer. Algo nesse sentido, entendeu?
É É meio isso aí. um pouco complexo, mas eu percebo que ele quer mais delegar do que produzir. Ou seja, se você pega uma pessoa que tem dificuldade em delegar, né, você precisa passar primeiro essa segurança para ele de que ele vai alcançar o que ele busca, emocionalmente falando, aí sim ele vai conseguir passar por esse processo. Ele precisa ter uma prova que realmente funciona. Uhum. Entendi. Eu vejo também assim, eu vejo muito por mim também, né? Hoje, graças a Deus, eu consigo delegar e agora gostei tanto de delegar que por mim eu delegava tudo. Boa. Você só direciona, isso você quer dizer, né? Então, Mas assim, isso mas exige antigamente, muita coisa, viu? Se você só direcionar pessoas, exige conhecimento, exige sim, entrega. era exatamente nesse ponto que eu ia entrar, né? Porque assim, quando você delega, né, não adianta você esperar que a pessoa vai fazer sozinha, né? Então, assim, você precisa direcionar, você precisa treinar essa pessoa, você precisa falar a maneira que você quer que seja feito. Precisa haver comunicação ali, né? Boa. Porque só você É, colocar lá, eu preciso que você faça isso para mim, e se vira aí, ela não vai fazer, né? não vai. Ela não... Por quê? Porque ela precisa entregar, ela precisa entender o que ela vai ganhar com isso. Então, Rabacuque, quando você não explicar para ela o que ela ganha com isso, ela fala assim, para que eu vou fazer isso? Para que eu vou me arrebentar nesse negócio aqui? Se ela falar por você, ele pode até fazer por você, desde que você seja uma pessoa muito importante para ela emocionalmente falando. Ela fala assim, não, se o Rabacuque tá pedindo, eu vou fazer, cara. Aí você consegue. Mas se você não tem todo esse impacto emocional na pessoa, ela não faz, ela quer saber onde que ela ganha e aonde que ela perde também. Então você precisa atuar nas duas frentes. Olha, se você agir, você vai ganhar aqui. E se você não agir, vai ser horroroso para você aqui. Aí agora você facilitou a linha de raciocínio dela. Agora ela consegue focar. Perfeito. Deu para Perfeito. ver? Entendi. O que a Entendi. Rosângela havia falado no início foi mais ou menos isso, onde a pandemia ajudou ela a focar. Porque ela viu onde que ela iria ganhar e onde que ela iria perder. Agora que você tem isso aqui e tira todas as opções, agora fica fácil para ela decidir. Então, muitas vezes, passa por isso daí, Rabacuque, você tirar as opções da pessoa. Tira as opções, principalmente emocionais. Aí, toda pessoa entende a parte emocional para decidir, e é mais fácil para decidir. Então, se você só tem uma conversa muito intelectualizada, explica assim, puxa, mas é importante para a humanidade a gente fazer isso, porque daqui a 30 anos, né, o seu bisneto vai ganhar aquilo, o cara fala assim, mas ele não acha. Não vai fazer Entendeu? sentido. Não Ele faz acha que tem sentido, tempo ainda. emocionalmente. Ele acha que tipo, a linha do tempo para ele dá para esperar, né? No caso. Dá para esperar. Por quê? Porque a larga maioria das pessoas, Rabacuque, ela está preocupada com aqui e agora. Então, se você falar para o fumante que ele precisa parar de fumar, porque daqui a 30 anos ele pode ter um câncer, é verdade. Mas nem sei se eu vou estar vivo daqui a 2 dias, então ele continua fumando. Entendi. Entendeu? Perfeito. Então ele precisa sentir agora aquele ganho. Então você precisa explicar isso para a pessoa e sentir agora o ganho. É por isso que muita gente trabalha com visualização. A hora que você fala assim, cara, visualiza agora o pessoal fazendo isso. Olha como é que o pessoal vai te aplaudir, olha como o pessoal vai querer ficar do seu lado, olha como é que o conforto da sua família, olha o que você vai trazer, como é que você vai se sentir quando chegar lá. Aí o cara começa a ter aquela experiência emocional imediata. Aí, isso é um motor fortíssimo, a pessoa começa a andar. Ou você trabalha a dor dele. Putz, olha como o pessoal vai te abandonar, a pessoa não vai querer mais falar com você, olha como você não vai conseguir mais trazer dinheiro para casa. Aí ele começa efetivamente a falar assim, puxa, por causa disso eu vou começar a andar. A dor funciona mais se a pessoa começar a andar do que a satisfação. Sempre funciona mais. Mas a dor não sustenta. Então, se você der uma chicotada na pessoa, ela anda. Se ela se acostuma com a chicotada, você pode dar 50 que ela não anda mais. Ela fica anestesiada. Por isso que o maior desafio do líder é realmente, né, você ter o exemplo e você liderar a pessoa pela questão Pelo emocional. propósito dela. Propósito. Porque o propósito dela é o que vai ganhar ela no longo prazo. Por isso que o Rafael fala tanto disso. E ele tem certeza, ele tem toda a razão para falar isso. O propósito é que guia, é que sustenta a caminhada da pessoa no longo prazo. Não é a dor. Mas é a dor que faz ela se movimentar no curto prazo. Deu pegar a ideia? Deu. Ou tá muito filosófico? Não, bom demais. Muito legal, muito legal. Excelente. Inclusive aqui, Maurício, né, com a equipe do 1%, por exemplo, né, que o Thales faz parte também da diretoria aí, a gente sempre fala, né, meu, não vamos ter pressa para fazer as coisas, vamos fazer as coisas com calma, porque a gente sabe o nosso propósito, né, a gente quer ajudar mais número de pessoas, enfim, a gente tem uma série de itens aqui que a gente quer fazer. Sim.
E assim, a principal regra nossa é não atropelar as coisas. Boa. Né? Vamos fazer com calma, vamos entendendo o processo, vamos trabalhando, vamos fazendo a coisa acontecer, para justamente a gente criar raiz no nosso propósito, né? Para não ficar uma coisa tão assim, tão aleatória, né? Meu propósito é ajudar a pessoa, beleza. Aí você vai com toda a fúria do mundo, daqui semana que vem, nossa, tá difícil, melhor a gente parar com isso aqui. E aí o propósito não era propósito, né? Vai pro espaço, não era propósito. Então, assim, né, eu acho que a paciência também é uma virtude, assim, que as pessoas precisam trabalhar, precisam conquistar isso para a vida delas, né? E entender que um processo não é do dia para a noite, né? O processo ele vai levar aí algum tempo, né? Então, para você enraizar esse propósito, você entender, para você enxergar o caminho de fato, né? E é igual você quando você está viajando de carro, por exemplo, à noite, né? Que você não conhece uma estrada e você não precisa conhecer a estrada inteira, você só precisa enxergar 10, 20 metros à frente, né? Verdade. E aí a mesma coisa a nossa caminhada, né? É isso aí, perfeito. Então, Habacuque, ficou claro para você as coisinhas que precisam ser trabalhadas? Perfeito. Ficou claro que você precisa entender a dor da pessoa, aonde? Porque se você apertar a dor dela, ela anda. E ela precisa entender aquilo, então você precisa conhecer um pouco da pessoa. Por isso que a politicagem funciona tão bem. Por que funciona bem a politicagem? Porque aquele trabalho onde você vai lentamente, ao longo da sua jornada, conhecendo as pessoas, tomando um cafezinho com elas, almoçando com elas, se relacionando com elas, você vai entendendo o que cada pessoa quer, o que cada pessoa quer evitar. Entendi. Então, politicagem é mega importante. Você não pode só ficar travado dentro da sua mesa. Você precisa conhecer o que as pessoas querem e o que elas não querem. Entendeu? E aí você precisa ir equilibrando esses pratos ao longo da sua jornada. Você fez isso aqui bem feito, meu amigo, não tem trava para você no crescimento da empresa. Olha que legal, fazendo um link, é o trabalho do vereador, né? Que ele vai de bairro por bairro, ver o que a pessoa Acabei de pensar nisso, não é? Acabei de pensar nisso, né? A gente tem um amigo, o Maurício, que ele é candidato, né? E ele sempre fala, e ele é doutor em política e tal, e aí ele sempre fala que política, né, é a arte de você se conectar com pessoas, de você se relacionar com pessoas. Sim, é isso aí. E as pessoas às vezes confundem, né? Política com, enfim, com outra coisa, né? Com corrupção. E ele sempre bate nessa tecla, né? Ele fala, eu não sou político tradicional, eu sou político, que eu busco me relacionar com pessoas, né? É isso aí. Muito legal. Desafio aí. Maurício, cara, não vou tomar mais seu tempo, você tá aí com a família aí. Maravilha. Obrigado aí pela entrega aí, como sempre, muito, muito boa, muito produtivo, sempre um grande prazer eu te ouvir e poder aí, né, receber essas pílulas aí de conhecimento. Obrigado, viu? Muito bom ficar com vocês, obrigado pela atenção. Fique à vontade também depois, de quiser tirar dúvidas lá no grupo, o Habacuque, Thales, fica à vontade de colocar lá, eu vou respondendo sempre lá. Fechou. Pensei alguma coisa, sobre aquele ponto, o que a gente deve fazer, tá? Eu faço isso direto com as pessoas. Legal, foi muito bom, foi uma manhã bem enriquecedora. Foi mesmo. Que bom, graças a Deus. Deus abençoe grandemente. Obrigado a vocês também. Amém. Tchau pra vocês. Não vai ter foto hoje? Peraí, deixa eu fazer a foto. Deixa eu fazer o print. Calma aí. Vai ver o volante aqui. Vai lá. Sorrisão, todo mundo. Maurício, só fala um oi para sua tela vir para a tela grande. Peraí, agora deixa eu só virar aqui a direção. Peraí, pronto. Aí, vai lá, sorrisão, 2, 3 e... Foi, maravilha. Show! Obrigada. Valeu, pessoal. Um abraço. Obrigado, tchau. pessoal. Um ótimo sábado. Tchau. Para você também.